em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, nós daremos continuidade às exposições neste livro. Hoje, o texto que faremos a exposição no sermão da manhã será do versículo 30 até o versículo 38. Gênesis 19, versículos de número 30 até o versículo 38. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, que nessa manhã as tuas misericórdias mais uma vez nos alcancem. E que através da tua palavra, que foi lida, Senhor, neste instante, sejamos edificados por ti. Edifica o teu povo, Senhor, na tua verdade. Transforma os nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso entendimento. Retira de nós tudo aquilo, ó Deus, que pode nos fazer dispersar do teu ensino, mas nos mantém, Senhor, com a atenção voltada a cada uma das tuas palavras. E que o nosso coração, Senhor, nessa manhã, escute a tua voz, em nome de Jesus. Assim nós choramos. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler relata o fim trágico de Ló e suas filhas. Uma tragédia familiar que, como diria Filo de Alexandria, faz com que o drama de Tiestes, um mito grego marcado por problemas familiares e violência familiar, pareça um conto infantil. As Escrituras falaram de Ló pela primeira vez, se os irmãos bem atentarem para isso, lá no capítulo 11, versículo 27, quando ali Moisés nos dá a descrição de toda a genealogia de Sem. E ali, então, ele nos diz que Ló era filho de Arã, irmão mais velho de Abraão, primogênito de Terá. Aquele que o acompanhou quando saiu de Ur dos Caldeus, Abraão, e de Arã até a terra de Canaã. Lá também, esse homem seguiu seu tio até o Egito e retornou com ele após terem sido de lá expulsos. No entanto, veio a apartar-se do seu tio
após uma briga entre os seus pastores e os pastores dos rebanhos do patriarca Abraão. Seus olhos, ao avistarem a campina de Sodoma, brilharam. Ló olhou para aquele lugar como se estivesse vendo o próprio jardim do Senhor, o jardim do Éden. Mesmo sabendo que os povos que ali habitavam eram violentos e grandes pecadores diante de Deus, não hesitou, antes partiu para ali residir com sua família, levando consigo tudo o que possuía e todos os seus servos. No entanto, a promessa daquelas terras às quais Ló cresceu os olhos não havia sido feita a ele, mas a Abraão. Sendo assim, não tardou para que aquelas cidades fossem atacadas, e no ataque, ele, Ló, e toda a sua família foi levada cativa pelos exércitos dos reis mesopotâmicos Amrafel, Tidal, Kedorlaomer e Arioque. Porém, Abraão interviu na situação e resgatou seu sobrinho, juntamente com os demais habitantes da planície que haviam sido levados cativos. Na volta para Canaã, Abraão é recebido com pompa pelos reis Melquisedeque e Bera, rei de Sodoma. O primeiro lhe preparou um banquete, o segundo lhe pede o povo de volta e em troca lhe oferece todo o seu patrimônio, seus tesouros. Abraão liberta o povo, porém não aceita nenhum tipo de benefício do rei de Sodoma, Bera. Dentre os que retornaram para Sodoma, depois de haverem sido resgatados por Abraão, estavam justamente Ló e sua família. E ali ele, juntamente com eles, se estabeleceu. Sua vida passou a ser vivida em meio àquele povo. Suas filhas passaram a casar-se e dar-se em casamento aos homens daquelas cidades. Ló compactuava com tudo aquilo. Era suscetível que suas filhas casassem com aqueles homens, mesmo reconhecendo que eram terríveis pecadores diante de Deus. No entanto, irmãos, a Escritura nos diz que o clamor daquelas cidades se multiplicou e seus pecados se agravaram de tal forma que decidiu o Senhor destruir todas aquelas cidades. Assim, desceu o Senhor, justamente com 2 anjos, para ver o que ali se passava. Porém, antes de ir para as cidades da campina, parou no acampamento de Abraão para revelar-lhe o que aconteceria. Ao saber do destino daquelas cidades, Abraão intercede por elas junto ao Senhor, pois lembra-se que lá habitava seu sobrinho Ló e a família, e assim pede ao Senhor para que não destrua os justos com os ímpios. Deus então responde a Abraão e promete ao patriarca que, em havendo 10 justos, as cidades não seriam destruídas. Sendo assim, irmãos, ao descerem para aquela campina, os anjos puderam então constatar como o pecado havia se multiplicado naquela terra, como o mal havia corrompido a razão, havia corrompido os desejos e a vontade daquele povo. E isso foi retratado de 2 formas. Primeiro, no cerco abominável que fizeram para abusar sexualmente dos 2 anjos. E depois, em segundo lugar, na oferta do próprio Ló, de suas filhas, a fim de saciar o desejo impiedoso de todos aqueles homens. E aí vejam, irmãos, a Bíblia diz que eram todos os homens daquela cidade, de todos os bairros, a fim de livrar os 2 anjos. Terceiro, irmãos, no desprezo que deram à verdade do juízo que sobreviria àquele lugar, os genros de Ló e os demais sodomitas, aos quais as filhas do próprio Ló haviam sido prometidas em casamento. No entanto, irmãos, porque, como diz a Escritura, lembrou-se Deus de Abraão,
retirou daquela planície Ló e sua família, conduzindo-os em segurança para a cidade de Zoar. Moisés diz então que o sol nascia quando Ló e sua família entrou na cidade de Zoar. E ali então, naquele instante, Deus fez chover fogo e enxofre, destruindo todas as cidades daquela campina. Todos os moradores daquelas cidades. E até mesmo destruindo a terra, de modo que nada, desde então, pôde nascer naquela terra. Porém, a mulher de Ló não atentou para as palavras do Senhor e o desobedeceu e olhou para trás. E diz a Escritura que foi convertida em uma estátua de sal. Então vejam, irmãos, aquelas cidades foram completamente destruídas. O que significa dizer que ali não havia sequer 10 justos, porque como havia dito o Senhor a Abraão, se houvesse pelo menos 10 justos, as cidades não seriam destruídas. Se foram destruídas, é sinal de que não haviam sequer 10 justos. Havia apenas Ló. E este, tomado pelo medo, sai de Zoar e sobe a montanha, como o Senhor lhe havia ordenado fazer antes de destruir as cidades da campina. A pergunta que surge para nós, então, agora é: o que Ló temeu? Quais foram as razões para a causa do seu medo? Nós pretendemos responder a essas indagações, irmãos, na exposição do texto que se segue, e eu peço que você volte as suas vistas para o capítulo 19, versículo 30, nos quais Moisés nos diz: E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Vejam, para que nós possamos entender o que Moisés está revelando aqui, irmãos, é preciso que voltemos um pouco no texto. Voltemos aí, dentro do mesmo capítulo 19, mas lá para o versículo de número 17, onde o anjo do Senhor ordena a Ló que fujam da cidade de Sodoma. Vejam aí, versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte. O que ordena o anjo a Ló e a sua família? Fujam para o monte. O anjo não disse: fujam para aquela pequena cidade Zoar. O que ordena o anjo do Senhor é que fujam para o monte, sem olhar para trás, sem se deter no caminho, em nenhum outro lugar da campina. Mas o que acontece em seguida aqui, irmãos? Ló questiona a ordem que lhe havia sido dada pelo anjo. Ele diz: ora não, meu senhor. Ora não, meu senhor. E em seguida pede, então, para que o anjo permita que ele e a sua família fujam para uma outra cidade do vale. Uma pequena cidade. Por ser pequena, aí o nome Zoar. É nesta cidade que Ló pede ao anjo para se refugiar. Pede ao anjo para que a sua alma lá viva. No entanto, ele não consegue permanecer lá. O texto nos diz que após a destruição das demais cidades da planície e da sua mulher ter virado uma estátua de sal, ele sobe de Zoar com suas filhas para habitar no monte que originalmente Deus o havia ordenado ir. Mas qual a razão para isso? Moisés diz que Ló temeu habitar em Zoar. E essa é uma pergunta a ser respondida nesse texto, irmãos. O que temeu Ló? Qual é a causa para o seu temor de morar em Zoar?
E vejam que há duas teorias quanto a isso. A primeira delas nós chamamos de a teoria da inundação. Há quem diga que Ló temeu uma inundação também da cidade de Zoar, uma vez que as águas, provavelmente oriundas do Jordão, encheram toda aquela planície, cobrindo inclusive as ruínas da cidade, das cidades que foram destruídas, Sodoma e Gomorra, vindo a tornar-se então o que conhecemos como Mar Morto. É preciso lembrar, irmãos, que Zoar estava entre as cidades da planície que seriam destruídas juntamente com Sodoma e Gomorra. E a única razão para ter sido preservada até ali foi exatamente porque Ló pediu ao Senhor para se abrigar lá com sua família. A segunda teoria é a chamada teoria da corrupção. O medo de Ló era de que aquela cidade, Zoar, mesmo sendo uma pequena cidade, fosse destruída da mesma forma que haviam sido destruídas Sodoma e Gomorra, uma vez que, mesmo sendo pequena, a cultura local e a prática do povo que ali morava era a mesma de Sodoma. Aquele povo que ali habitava praticavam as mesmas iniquidades do povo de Sodoma. E essa, vejam, é a teoria que mais se adequa ao contexto da passagem. E se é isso que de fato aconteceu, irmãos, nós temos aqui uma grande verdade nos sendo dita. E que verdade é essa? Ora, os lugares em que buscamos refúgio, seguindo a nossa própria vontade, são sempre insuficientes e não poucas vezes incômodos para nós. Vou repetir, irmãos. Os lugares em que buscamos refúgio, seguindo a nossa própria vontade, são sempre insuficientes e não poucas vezes incômodos para nós. Como diz o salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Meus irmãos, é tolice nossa querermos nos refugiar naquilo que julgamos aos nossos olhos serem os mais adequados. Colocar nossa confiança naquilo que não é capaz de nos salvar, que não é capaz nem mesmo de nos trazer consolo. Deus, irmãos, nos elegeu não apenas para ser glorificado na manifestação da sua graça em salvar pecadores, mas também no amor com que amou esses pecadores, sendo glorificado no deleite que estes têm nele, no seu consolo, na sua paz, no seu poder e na sua verdade. Ora, meus irmãos, uma vez que conhecemos a este Deus, salvificamente o conhecemos aquele que existe desde toda a eternidade, conhecemos aquele que nos amou ainda quando éramos pecadores, e que cuja redenção tem como objetivo nos conduzir por um caminho em que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Não podemos, irmãos, pensar, não podemos, irmãos, falar ou agir de um modo que não seja voltado para amá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo, desfrutando dele e de tudo que nos concede no seu ser. Porque somente nele, irmãos, podemos achar a verdadeira alegria em meio a tristezas. Somente nele, irmãos, podemos achar a verdadeira esperança em meio às decepções que temos nesta vida, e não são poucas. Verdadeira força nas mais pungentes fraquezas. Verdadeiro descanso nas mais terríveis tribulações. Ló deveria ter confiado no Senhor, obedecido a Deus quando o anjo lhe disse para subir a montanha sem olhar para trás, sem se deter no caminho. Ele deveria ter mostrado firmeza para a sua família,
principalmente para sua mulher e para suas filhas. Mas eis que o problema de Ló é um problema de muitos de nós. Faltava-lhe firmeza. Faltava-lhe intrepidez. Faltava-lhe confiança no Senhor. Vejam que seu coração parecia ainda estar apegado demais a este mundo, irmãos. Apegado demais a este tempo. Era como se ele olhasse para Sodoma e parasse ali por alguns minutos e pensasse: essa cidade vai ser destruída, todo o meu patrimônio vai ser destruído, tudo aquilo que eu conquistei até aqui vai ser perdido. E o que eu vou fazer daqui para frente? E os anjos então tomam ele e dizem: anda, homem, te levanta, foge, vai para o monte, não para, não olha para trás, não se detém em lugar nenhum, foge até chegar lá em cima. E ele olha para tudo aquilo e diz: não deve ser destruído tudo. Não, eu não posso ter me enganado, isso aqui é o jardim. É o jardim de Deus, esse lugar é maravilhoso, eu prosperei tanto nessa terra. Não, isso não pode estar acontecendo. Não, por favor, eu não quero ir para o monte, eu quero ir para a cidade de Zoar. Fica aqui perto, vai que depois que destruir aqui, eu posso voltar e recomeçar de onde eu havia parado. Quem sabe eu possa recuperar o tempo que eu perdi. Assim como ele, irmãos, são muitos de nós apegados às coisas deste tempo, apegados demais àquilo que encantaram os nossos olhos, aquilo que seduziu o nosso coração. Porque vejam, irmãos, o que seduziu Ló? Aquela planície, onde habitava um povo violento e terrivelmente pecador. Mas o que os seus olhos enxergaram? O jardim de Deus. Ele olha para o mundo e acha que o mundo é o jardim de Deus. Quantas vezes, irmãos, não fazemos isso? Quantas vezes, irmãos, não caímos no mesmo erro que Ló? Ele não conseguiu permanecer em Zoar. A paz, a segurança e o consolo para a sua alma que ele achava que teria ali, ele percebeu que não teria. Ele viu que o povo daquela cidade possuía a mesma cultura e as mesmas práticas das demais cidades da planície que haviam sido destruídas. Temendo então que aconteça com aquela pequena cidade o mesmo que havia acontecido com as demais, que ele e as suas filhas tivessem o mesmo destino que tiveram todas aquelas outras pessoas, ou pior ainda, o destino de sua mulher, ele se lembra então do que o anjo lhe havia dito e sobe o monte em busca de refúgio, de um recomeço, na esperança de lá encontrar um novo jardim, uma nova terra para que pudesse habitar. Entretanto, irmãos, vejam, quem almejou ter tudo, agora precisa se contentar com quase nada. Tudo que achou foi uma caverna para habitar com suas filhas. E aqui nos chama a atenção, irmãos, o fato de que, num momento como esse, em que ele perdeu tudo, inclusive a sua esposa, a Escritura não diz que
em algum momento ele cogitou procurar seu tio Abraão. De não ter ido habitar novamente com ele, desfrutando assim não apenas da sua proteção, mas também das suas provisões. Não apenas ele, Ló, mas também suas filhas. E a verdade, irmãos, é que existem alguns homens que não são prudentes o suficiente para saber o que é melhor para si mesmos e sua família. Ou melhor, que são orgulhosos demais para reconhecer seus erros, arrepender-se e humildemente buscar ajuda onde podem achar. Com estes, Deus faz perecer no caminho que escolheram, para que assim possam enxergar o caminho que Deus tinha para eles. Dessa forma, irmãos, vejam, aquele que há pouco tempo julgou não haver espaço suficiente para ele e o seu rebanho na terra, e precisou brigar com seu tio e afastar-se dele o quanto pôde, agora está confinado a uma caverna em um monte onde mal tem espaço para virar-se solitário e trêmulo. Observe que é justo que Deus reduza a pobreza e as limitações àqueles que usaram inadequadamente a sua liberdade e a abundância. Veja também, irmãos, no exemplo de Ló, a que ponto chegam finalmente aqueles que abandonam a comunhão dos santos, trocando-a por vantagens seculares. Por vantagens seculares. É aquela família que prefere abandonar o lugar onde estão sendo alimentados espiritualmente, com banquetes vindos do céu, e preferem mudar-se tão somente pelo dinheiro ou pela oportunidade, sem encontrar naquela região para onde foram chamados ir algo parecido sequer. É por isso, irmãos, que decisões importantes nas nossas vidas não podem ser tomadas de qualquer forma. É preciso avaliar, e dentre a nossa avaliação, é preciso colocar em primeiro lugar a saúde espiritual nossa, da nossa família, dos nossos filhos, para não incorrermos no mesmo erro de Ló. No mesmo erro de Ló. Aqueles que abandonam a comunhão dos santos e trocam a bênção de Deus por um prato de lentilhas, irmãos. Como diz Matthew Henry, são espancados com a sua própria vara. Por isso, vejam aí o que diz Moisés nos versículos 31 ao 35. Vejam aí, ele diz: então a primogênita disse à menor. O que aconteceu aqui, irmãos? Ele sai com as filhas de Zoar e sobe para o monte. Ele está habitando dentro de uma caverna com as suas filhas. E agora, olha o que acontece. E que tipo de pensamento, e que tipo de ética, e que tipo de conhecimento e prática, que tipo de cultura as filhas de Ló aprenderam naquele lugar onde estavam. Olha as consequências, irmãos. Ele saiu de um lugar onde ele tinha prosperidade, onde ele tinha segurança, onde ele tinha paz e paz com Deus, que era no acampamento do seu tio Abraão, e preferiu ir para as cidades das campinas. Por quê? Porque ele viu uma grande oportunidade de crescer financeiramente, de se tornar um homem muito rico. E olha as consequências que isso trouxeram sobre ele e a sua família. Olha o que trouxe a ele e a sua família. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou.
Observem aí, irmãos, que o texto diz que enquanto estavam lá, naquela caverna, suas filhas resolveram ter filhos por meio do pai. E para esse fim, em 2 noites sucessivas, elas o intoxicaram com vinho e depois se deitaram com ele à noite, uma após a outra, para que pudessem conceber da sua semente. Ló havia passado tempo demais em Sodoma, irmãos. Ló expôs a sua família ao mal daquele lugar por tempo demais. De modo que as abomináveis aberrações que se praticava toda aquela gente daquela cidade contaminar sua própria família. Enganam-se a si mesmos aqueles que pensam que as abominações praticadas naquele lugar, irmãos, naquele vale, naquela campina, eram apenas de cunho homossexual. Não eram. Eram relações de todos os tipos e meios e formas. Coisas inimagináveis para muitos aqui. Mas que as Escrituras nos revelam em Levítico 18, que aconteciam como sinal de corrupção de toda aquela terra, tal qual Sodoma e Gomorra. E isso envolvia relação com pessoas do mesmo sexo, pais com filhos, filhos com os pais, irmãos com irmãs, tios, tias, cunhados e até mesmo animais. Males terríveis dos quais Deus adverte o seu povo em Levítico 18, 24 e 25, dizendo: com nenhuma destas coisas vos contamineis. Porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a iniquidade deles, e a terra vomita os seus moradores. Mas vejam, irmãos, que estavam tão embebidas com aquela cultura, que tramam o seu plano ordinário, tramam o seu plano maligno de seduzir o próprio pai, e procuram justificar a sua abominação, considerando o que o mundo de seu tempo considerava ser justo. É como se olhassem à sua volta e dissessem assim: Deus diz isso, mas todo mundo faz aquilo. Mas Deus diz isso, e Deus diz que vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Deus vai puni-los. Mas todo mundo faz, e quem foi punido? Porque assim, muitas vezes que nós fazemos juízo de bem e mal, nós olhamos para o que o mundo faz, para o que é comum a todo mundo. Não tem aquela história? A voz do povo é a voz de Deus? Só que, segundo as Escrituras, isso não é verdade. Então elas começam a justificar a sua atitude para elas mesmas, dizendo: olha, não tem nenhum homem que nós possamos gerar filhos. Sendo assim, para que o nosso pai não fique sem descendência, vamos então coabitar com ele. Tadinhas delas, né? Estavam tão preocupadas com a descendência do pai. Estavam tão preocupadas em fazer o que era certo aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus. Não que elas imaginassem que toda a raça humana tivesse perecido na destruição do Vale de Sidim, como alguns costumam dizer, né? Tem alguns antigos que diziam que é porque elas pensavam que o mundo todo havia sido destruído. Só haviam sobrado elas e o pai. Então agora eles precisavam continuar a descendência humana. Então, se só havia um homem na terra,
o que é uma interpretação totalmente errada desse texto, irmãos. Assim, através desse ato abominável, elas demonstram o quanto seus corações haviam sido corrompidos pela cultura de Sodoma. O que já havia sido demonstrado anteriormente, irmãos, já no sermão passado, quando nós vimos que as mesmas estavam prometidas em casamento aos homens daquela cidade. Aos iníquos homens daquelas cidades. Dessa forma, então, elas dão vinho ao próprio pai e deitam-se com ele. Primeiro a primogênita num dia e depois a menor em outro. O texto diz que elas lhe deram vinho e que ele não percebeu quando elas deitaram e nem quando elas levantaram. Logo, percebam, irmãos, o texto não diz que elas o embriagaram, nem que ele estivesse inconsciente, mas que lhe deram vinho numa quantidade suficiente para que o ato pudesse ser consumado, sem que o pai se sentisse culpado no dia seguinte. A expressão que é utilizada aqui, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou, confirma esse entendimento, que embora Ló não estivesse totalmente inconsciente, ele também não estava totalmente consciente quando se deitou com suas filhas. Isso nos leva então a um questionamento acerca do que diz o apóstolo Pedro sobre Ló. Porque vejam, irmãos, nós começamos o sermão hoje aqui trazendo tudo aquilo que a Escritura revela acerca desse homem. E quantos erros esse homem não cometeu? Em quantas ciladas esse homem não se meteu? Quantas más escolhas esse homem não fez? Mas quando nós olhamos o texto de 2 Pedro 2, versículos 7 e 8, nós vemos o apóstolo Pedro dizer que Ló era um homem justo. Parece que o que está sendo dito em Gênesis não condiz com o que está sendo dito por Pedro. Como pode um homem tão fraco e tão pecador como Ló ser chamado de justo por Pedro? E a resposta é muito simples, irmãos. A razão é a mesma pela qual nós, todos nós aqui, também somos chamados e considerados por Deus como justos. A graça mediante a fé. E aí vejam, os judeus viam Ló não como um justo em si mesmo, mas alguém que foi declarado justo, mediante a justiça e a intercessão de Abraão. O Talmud, na Beracot 54b, ao citar essa situação envolvendo Ló, aponta para o texto de Gênesis 19, 29. Qual é o texto de Gênesis 19, 29? Abre aí a sua Bíblia, vá para lá. Gênesis 19, versículo 29. Versículo 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Por que Deus lembrou de Abraão? Porque quando Deus revela a Abraão que vai destruir as cidades da campina, o que Abraão pede? Que havendo pelo menos 10 justos, que o Senhor seja misericordioso e não destrua as cidades, não é assim? Não haviam os 10 justos, mas havia Ló, que Deus sabia que o seu tio amava. E que sabia que parte da sua intercessão era em favor do seu sobrinho. Assim, o rabino Yohanan faz menção à graça de Deus na salvação dos justos, dizendo: abençoado seja o verdadeiro juiz que se lembra dos justos. Ao destruir Sodoma e Gomorra, Deus se lembra de Abraão e do que este lhe pediu.
em favor de Ló. É claro, irmãos, que assim como Ló, Abraão também não possuía justiça própria, como declara o próprio apóstolo Paulo em Romanos 4. Abra sua Bíblia em Romanos 4, versículos 1 a 8. Romanos 4, versículos 1 a 8. Diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Quando os anjos chegam diante de Ló e dizem que a cidade será destruída, ele não zomba deles, como fizeram seus genros. Ele crê no que o anjo do Senhor lhe diz. Então, assim como Abraão, assim como nós, Ló também foi justificado. A mediação de Abraão, irmãos, tipifica a mediação de nosso Salvador Jesus Cristo. Daquele a quem o Pai, quando olha para nós, traz à memória a sua justiça, imputada a nosso favor, ao favor de pecadores como eu e vocês que hoje estão aqui, e que nos declara justos diante do justo e santo Deus eterno. Que essa verdade, portanto, irmãos, nos conduza à humilhação e ao arrependimento dos pecados que foram cometidos, mas também e ao mesmo tempo a certeza, a confiança, a esperança de que nele, Jesus Cristo, nosso mediador, fomos salvos, justificados e nele somos santificados. A conclusão disso é que estas duas mulheres engravidam do próprio pai, dando origem a uma semente que vai perseguir a Israel. Porém, será redimida na semente de uma moabita, Ruth, da qual procede uma linhagem santa. A linhagem que culmina na vinda do Filho do Homem, nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós te bendizemos por tua palavra nessa manhã. Por nos mostrar, Senhor, a realidade do que de fato é a tua graça. Pois mesmo sendo nós pecadores, Senhor, teimosos, incontinentes, muitas vezes, apesar de não termos mérito nenhum, Senhor, diante de Ti, ainda assim, Tu nos abençoas, Senhor, e nos salva. E nós sabemos que é somente por causa da Tua graça, mediante o sangue do Teu unigênito Filho, que eficazmente nos cobre de todos os pecados que cometemos. Tende piedade de nós, Senhor, para o louvor da Tua glória, em Cristo Jesus. Amém.